Pantera Negra marcou a história de várias formas, com um elenco incrível e direção de arte soberba, além, é claro, da atuação do saudoso Chadwick Boseman. O filme conta com várias referências históricas em relação à cultura africana. No filme, o rei T'Challa conta com a guarda de elite composta por mulheres, as conhecidas Dora Milaje. E por incrível que pareça, essas guerreiras têm uma inspiração real, as Mino, que significa Nossas Mães, ou a Ozzy, que significa esposas do rei no dialeto Fon. Essas mulheres eram treinadas militarmente para serem guardiãs do rei do Daomé, região da atual República do Benin. Além das mulheres guerreiras, outras mulheres estavam em posições chaves na política e em cargos burocráticos. Isso não era incomum na África Ocidental, onde em muitos reinos havia, por exemplo, a figura da rainha-mãe, mas Daomé levou isso ao extremo. Em nenhum outro lugar em toda a história havia tropas inteiras de combatentes femininas. O apelido Amazonas do Daomé foi criado pelos colonizadores franceses, que comparavam as mulheres às lendárias guerreiras gregas. Como as Dora Milaje do filme, elas eram treinadas para proteger o rei. A diferença é que também acumulavam a função de esposas, e não tinham que pacificar tribos vizinhas. As Mino, além de atuarem na política e em cargos judiciais, também eram soldados e oficiais do exército. Viviam no palácio do rei, possuíam escravas e, como eram treinadas, sabiam lutar e lideravam ataques a reinos inimigos. Suas armas consistiam em lanças, punhais, machadinhas e espadas. Quando conheceram as armas de fogo no século XIX, levadas pelos europeus, também aprenderam a atirar com destreza. Nas ruas, não podiam ser encaradas, e os civis, em especial os homens, eram ensinados a recuar quando elas pediam passagem. Os relatos sobre essas mulheres começaram a surgir no século XVII. A origem delas como um exército ainda é difícil de ser traçada. Alguns especialistas acreditam que o primeiro desses regimentos era composto por caçadoras chamadas Ghibeto. De caçadoras de elefantes, essas mulheres teriam evoluído para uma milícia. E, agindo como espiãs, eram disfarçadas como comerciantes e enviadas para territórios inimigos, onde se integravam à sociedade com objetivos bem definidos. Elas estudavam estradas da área, contabilizavam o número de guerreiros e aprendiam sobre os hábitos do povo. Então, voltavam para Daomé a fim de transmitir suas estratégias para o rei. Acredita-se que Ruebadia, terceiro rei do Daomé, que governou entre 1645 e 1685, teria dado início ao treinamento militar das mulheres. Durante o século XVIII, algumas das esposas reais foram treinadas para atuar como guarda-costas do rei. Quase todas as mulheres do palácio eram esposas reais, mesmo que não tivessem relações sexuais com ele. O filho de Ruebadia, Agadia, rei entre 1708 e 1732, transformou as guarda-costas numa milícia, utilizando-as com sucesso na vitória daomeana contra o vizinho reino de Save, em 1727. Por volta dessa época, os comerciantes europeus relataram a presença das Mino, bem como de guerreiras semelhantes entre os Achantes. Nos 100 anos seguintes, as Mino ganharam reputação de guerreiras destemidas. Este exército chegou a ter 6.000 mulheres, cerca de um terço do exército daomeano. Um dos fatores de sucesso sobre os inimigos europeus, além do treinamento, era a surpresa. Homens brancos treinados para lutar com outros homens, que viam mulheres como seres fisicamente inferiores, sob o estereótipo de passividade e docilidade, ficavam aterrorizados quando as via. Treinadas em combate de guerra corpo a corpo, com lanças, facões, armas de fogo e para sobreviver em condições hostis, as Mino também eram iniciadas no culto voodoo, uma tradição religiosa ancestral dos povos Fon, também praticada no Brasil, no que hoje conhecemos como candomblé. Durante o período de guerra, não era permitido às guerreiras ter vida conjugal ou qualquer tipo de contato sexual, visando evitar a gravidez. Devido a isso, muitas delas eram virgens. É importante ressaltar que, ainda que fosse parte de um corpo militar feroz, agressivo e brutal, ainda que se provassem tão intimidadoras quanto os homens de Daomé, as Mino eram mulheres e, como tal, vivendo em uma sociedade patriarcal, deveriam servir aos homens. Por isso era comum ter pais que enviavam suas filhas ao exército das Mino, pois elas serviriam melhor às necessidades do Estado do que às deles. A partir do reinado do rei Gezo, de 1818 a 1858, o Daomé tornou-se cada vez mais militarista. Gezo atribuiu grande importância às Mino, aumentando seu orçamento e formalizando as suas estruturas. Elas foram rigorosamente treinadas, receberam uniformes e foram equipadas com armas de fogo, por volta dessa época que elas atingiram seu auge.
As Mino eram inicialmente recrutadas entre as centenas de esposas reais. Com o tempo, algumas entravam para a unidade a fim de escapar da pobreza. Outras para ter renome e fama, algumas eram enviadas pelo próprio pai, como já falamos, caso ele percebesse que ela não daria uma boa esposa a um bom daomeniano. E ainda há casos de maridos que enviavam suas esposas por acharem que serviriam melhor ao rei do que a eles mesmos. Os treinamentos davam ênfase a intensos exercícios físicos e a disciplina. Ao final destes, elas recebiam o armamento. Poderia ser desde rifle, porretes e facas. As unidades também eram comandadas por mulheres. Seus prisioneiros eram frequentemente decapitados. O exército tinha 3 alas principais, as asas direita e esquerda e a ala central de elite, ou fante. Cada uma dessas alas tinha 5 subgrupos, as mulheres de artilharia, as caçadoras de elefantes, o grupo da linha de frente com mosquete, as mulheres de navalha e as arqueiras. Elas serviram em batalhas em conjunto com tropas masculinas. O treinamento de uma guerreira Mino era forte e bruto e procurava não apenas transformar uma mulher de Daomé em uma guerreira mortal, mas também sensibilizá-la a fim de que suas dores fossem superadas, de que jamais o medo fizesse parte de suas batalhas e que sua sede de sangue nunca se extinguisse. Além de tudo, seu treinamento exaustivo e brutal era também uma forma de lembrá-las a sempre superarem os homens nesses mesmos quesitos, não como forma de demonstrar sua superioridade a fim de derrotá-los, mas para demonstrar que por serem mulheres, elas poderiam provar ser tão boas quanto eles. Vivendo em uma sociedade patriarcal, as daomenianas que desejavam fazer parte do exército Mino ainda tinham essa prova a mais. Parte desse treinamento era escalar um muro coberto de sebes de espinho, sem mostrador como demonstração de sua resistência. O treinamento também envolvia prisioneiros de guerra, que seriam armados com tacos. Então as Minos definiriam quantos elas poderiam matar. Em contraste com as regiões vizinhas, Daomé empregou um exército profissional e permanente. Daomé era um país de muita influência na África e participou ativamente do imperialismo africano no continente, conquistando diversos territórios próximos ao reino como a Nigéria. Daomé era um dos grandes fornecedores de escravos para países como o Brasil. Os ataques a reinos vizinhos muitas vezes tinham como objetivo capturar escravos para a venda. Era o destino também de prisioneiros de guerra. E é sempre bom lembrar de não confundir a escravidão existente no continente africano com a escravidão moderna feita pelos europeus. No reinado de Gezo, com a ajuda direta do exército das guerreiras, Daomé chegou ao seu ápice em influência política no continente, subjugando o Império Oyo. Ainda que com o grande poder do reino de Daomé e da ferocidade das Mino, ambos os elementos não foram suficientes a fim de parar o outro imperialismo, o dos europeus. Com a tecnologia de guerra superior e um pacto político-econômico a fim de dividir a Ásia e a África a seus próprios interesses, não demorou muito para que uma guerra entre França e Daomé fosse estabelecida. 2 grandes confrontos ocorreram na última década do século XIX. Daomé atacou uma cidade colonizada pela França e esse fator desencadeou os conflitos. De acordo com algumas fontes, o exército francês perdeu várias batalhas contra elas. Devido à habilidade das mulheres guerreiras no campo de batalha, os franceses ficaram realmente surpresos com elas, pois as Mino não hesitavam em avançar sobre eles, sempre que possível decapitando-os brutalmente. Quando conseguiam enfrentar as tropas no corpo a corpo, saíam vencedoras na maioria das vezes. Algumas tinham tanta raiva e ódio que espancavam seus inimigos até a morte. Isto causava um tremendo pânico nos soldados, desestabilizando suas tropas, o que levou os franceses a reforçarem suas tropas com a legião estrangeira e utilizarem armamento superior, incluindo metralhadoras, bem como a cavalaria e a infantaria da marinha. Os franceses infligiram baixas cada vez maiores do lado daomeano. Após várias batalhas, o poderio francês prevaleceu. Os legionários escreveriam mais tarde sobre a incrível coragem e audácia das Mino. Após a derrota e dominação colonial europeia, o rei Berranzin foi exilado. A França assumiu o controle político do Daomé e imediatamente a unidade das Mino foi extinta, e passou a ser proibido a entrada de mulheres em legiões do exército. Ao que se indica, apenas 50 mulheres Mino sobreviveram a essa guerra. A última Mino remanescente do reino do Daomé morreu em 1979, aos 100 anos de idade. Olá, eu sou o professor Danilo, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe com seus amigos. Lembrando que esse vídeo só foi feito porque vocês curtiram muito o comentário aqui na aba comunidade. Nós já tínhamos um roteiro quase preparado, e depois da lamentável notícia da morte do Chadwick Boseman, decidimos jogar a informação das Mino para ver a reação de vocês. Então fica aqui nossa homenagem ao grande ator Chadwick Boseman e a nossa reverência a vocês, nossos inscritos, colaboradores e amigos.
No mais, é isso. Até mais.